foi aí que eu conheci o pai do meu segundo filho. E aí sim, eu sofri uma grande agressão física. Eu conheci ele como um gentleman, e ele era um homem riquíssimo e chiquérrimo, e eu nunca imaginei que ele era uma pessoa agressiva. Mas, com o tempo de convivência, eu nunca casei com ele no papel, fiquei grávida do Decinho, do meu segundo filho. E como vocês perceberam, esse meu filho praticamente ele não aparece na história da minha vida. Vocês nunca viram ele na TV, vocês praticamente nunca viram eu falar dele, só eventualmente. E praticamente nunca viram fotos dele. Por quê? Eu era agredida todos os dias, agredida de verdade, eu era espancada. Às vezes minha mãe chegava em casa e eu tava com marcas na cabeça, marca nos braços, no corpo, e ele dizia que se eu contasse eu apanharia mais. E eu dizia que eu tinha caído, que eu tinha batido a cabeça na porta. E eu tenho uma testemunha disso. Eu tive um secretário que chamava Marceno. Eu acredito que nesse mundo inteiro eu nunca mais o vi. Mas eu acredito que eu tenho certeza que se ele ouvir essa minha gravação, ele vai se lembrar e vai confirmar tudo isso que eu estou contando para vocês. Porque ele também foi agredido, porque ele foi me defender e ele apanhou também, apanhou muito nesse dia. E daí ele sumiu e nunca mais eu o vi. E eu apanhava por qualquer motivo, eu apanhava porque eu sorria, eu apanhava porque eu ficava triste, eu apanhava porque eu tomava banho com as minhas irmãs quando elas iam na minha casa, enfim. E ele não tinha nenhum problema de bebida não, ele me batia porque ele era psicopata. Depois que passava a crise, que ele me batia, ele vinha chorando, passava mal do coração, dizia que tinha um problema, dizia que não vivia sem mim, que se eu saísse ele morria. E eu vivia numa gaiola de ouro, porque ele realmente tinha muito dinheiro. E eu já tinha meu filho pequenininho. Meu filho nasceu prematuro e eu tinha que cuidar dele. E aí ele dizia que se eu largasse dele, que ele me matava. E numa das vezes eu disse que eu não aguentava mais, eu disse, não, eu vou embora. Ele encostou um revólver no meu pescoço e disse pra mim, se você sair daqui, eu mato você e mato o Decinho. Eu falei pra ele, ok, sabe de uma coisa? Se você quiser me matar, pode me matar. Porque viver do jeito que eu tô vivendo é melhor morrer do que viver do jeito que eu estou. Mas o caso é que tinha meu filho e eu tive que aguentar. Até o dia que eu consegui fugir. Numa das viagens que ele fazia para a fazenda dele no final de semana, eu consegui fugir. E noticiei na imprensa que eu estava separada. Ok, consegui fugir, levei meu filho e consegui passar uns bons meses sem ele me encontrar. Só que teve um momento em que eu tive que voltar à minha vida normal. E voltei para minha casa, não com ele, lógico, ele já tinha saído de casa, até porque já tinha saído a notícia da separação, mas ele arrumou uma maneira de me tirar meu filho. E é esta a história que eu quero dizer para vocês. Por que que eu nunca mais vi meu filho? Ele chegou com uma arma e disse para mim que eu tinha que passar a guarda do meu filho para ele, que se eu não passasse ele realmente ia sumir com meu filho. E eu, por amor ao filho, porque tem uma passagem da Bíblia onde duas mães brigam que querem aquela criança e para descobrir quem era a mãe verdadeira, né? Parece que Jesus falou, ok, então eu vou partir a criança no meio e vou dar metade para cada uma. E a mãe verdadeira falou, não, eu não sou mãe dele. Eu acho que era essa história, eu não me lembro direito. Não, o filho, pode dar o filho para ela. A mãe verdadeira não quis que partisse o filho dela no meio. E eu não queria que ele tirasse a vida do meu filho. Então eu disse, ok, eu assino o papel e pode levar meu filho. Ele vai ser meu filho pro resto da vida, quer você queira ou não. E eu fiquei sem meu filho, porque muitos anos ele não deixou. Ele arrancava o fio da parede do telefone para eu não falar com ele. Eu mandava cartas para ele, ele rasgava e dizia que eu nunca procurei ele. Ele nunca mais deixou eu ver meu filho. Hoje meu filho está casado. E eu também nunca contei essa história pro meu filho, porque
Meu filho era muito pequeno e eu não queria que meu filho sofresse. Eu guardei essa história pra mim até o dia que eu pude lançar o meu livro. Eu contei essa história no meu livro, só que no meu livro essa história tá contada assim muito por cima. Essa história tem muitas ramificações porque eu passei pelo menos 1 ano e meio sofrendo na mão desse homem. E agora meu filho tá adulto, tá casado e eu posso contar essa história como eu contei no livro. Ele sabe que essa história é verdadeira. Essa história pode ser confirmada por esse moço, pelo Marcelo, que presenciou muitas vezes eu ser agredida. E aí agora eu posso encontrar meu filho, conversar com meu filho e vou vê-lo depois de todos esses anos, se Deus quiser, em dezembro desse ano. Ele vai vir na minha casa junto com a esposa dele para eu reencontrá-lo e conhecer a esposa dele. Então eu contei a minha história, gente, para vocês saberem que vocês não devem aceitar agressão. Nunca. A violência contra a mulher é desigual, é desumana, porque a gente não tem a força que os homens têm. O homem tem a força física. Nós temos a força espiritual, a força mental, a força interior, mas eles têm a força física e eles têm a força de nos prender por causa sempre de algum motivo, que no caso é um filho ou é a parte financeira. Mas tenham coragem, tenham força, não abram mão. Eu preferi abrir mão do meu filho e deixar com ele, porque apesar de tudo, eu não posso falar que ele não era um bom pai. Ele era um bom pai, apesar de agressivo, ele era um bom pai. Mas meu filho nunca deixaria de ser meu filho. Mas eu não podia mais viver aquelas agressões. Meu filho não podia presenciar mais eu ser agredida. E eu tinha outros filhos, na época eu tinha a Tami, que também não podia mais presenciar as agressões. Então eu tive a coragem de sair. Eu não denunciei porque naquela época era muito difícil, mas hoje nós temos proteções. Então a mulher tem que denunciar, a mulher tem que contar que ela está sendo agredida, seja agressão física, seja agressão verbal. E eu estou dividindo a minha história com vocês para vocês saberem que vocês não têm que aguentar isso, jamais.